Meus amigos, a torcida do Flamengo entra naquele processo que não tem mais volta, quando já começam a pedir a saída de um treinador, a publicarem fora Ceni, picharem os muros da Gávea também com o mesmo fora Ceni. E a gente começa aqui esse vídeo de hoje falando justamente sobre isso. A situação de fritura aí, não só interna, mas a questão de algumas coisas que ele fala na coletiva, que gera esse desconforto com o grupo, mas principalmente da opinião de comentaristas e também de torcedores do Flamengo. Junto a isso, acontecem algumas situações e a gente vai ser muito ponderado em trazer alguns aspectos do que realmente está acontecendo. Muito se fala em Jorge Jesus e agora surge o nome do Rui Vitória, até pelo que aconteceu, que a gente vai estar falando aqui. Essa situação envolvendo ou Jorge Jesus ou Rui Vitória ainda não tem como a gente dizer que o Flamengo vai atrás realmente de um treinador, apesar da gente saber que há uma divergência interna onde alguns dirigentes pensam já na temporada de 2021 e outros ainda querem acreditar no trabalho do Rogério Ceni. Alheio a tudo que a gente vai falar para vocês, o Flamengo treinou, né? Nessa sexta-feira, treina hoje de novo, treinou a partir das 3 da tarde, hoje novamente à tarde o Flamengo treina. A gente conversou ontem na nossa live, inclusive, sobre isso, que isso me incomoda um pouquinho, essa questão de treinamentos apenas à tarde. Não que isso seja incomum, mas a gente sente falta daqueles treinamentos em duas jornadas, aquele momento que o Flamengo tinha uma intensidade real. Apesar de que o Bruno Henrique disse na coletiva ontem que a intensidade dos treinos do Jorge Jesus só foram igualadas pelas do treino do Rogério Ceni, que é a mesma coisa, que só o Rogério Ceni conseguiu implantar a mesma intensidade. Bem, a gente separou aqui alguns temas para vocês. O Flamengo então treinou no Ninho do Urubu, né? A gente tem aí nas imagens, inclusive a gente pode acompanhar o retorno do Léo Pereira e o retorno também do Tuller, né? O Tuller que já está sendo aí visado para ir para a Europa, para ir para o futebol francês. E aí vocês estão acompanhando as imagens do treino. Enquanto isso a gente vai passando algumas notícias para vocês antes da gente falar da questão do Rui Vitória e do Jorge Jesus. O jurídico do Flamengo já resolveu a pendência que era, na verdade, com os auxiliares do Domenech Torren, e a rescisão já foi confirmada e o treinador vai receber 2 milhões de euros. Agora sobre o auxiliar técnico do Rogério Ceni, né, o francês Charles Rambert. Teve um julgamento no STJD ontem e ele foi julgado e condenado a cumprir 2 jogos de suspensão pela expulsão no jogo entre Fortaleza, né, e Atlético Mineiro no dia 7/10/2020. Ele foi expulso pelo Fortaleza e vai desfalcar o Flamengo em 2 partidas. A gente passar para vocês que a arbitragem do jogo de domingo às 16 horas contra o Ceará vai ser do Paulo Roberto Júnior, auxiliado também por Bruno Bosquilha e Sidmar Meurer, né, com Daniel Bins no árbitro de vídeo. Lembrando que o árbitro da partida, o Paulo Roberto Júnior, é o mesmo árbitro de quando o Flamengo venceu de 4-1 o Ceará. A gente está acompanhando, a gente continua acompanhando imagens do treino do Flamengo e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão aí envolvendo o Rui Vitória e o Jorge Jesus, né? A gente sabe que o torcedor do Flamengo está incomodado com toda essa situação de eliminações de Copa do Brasil, eliminação em Libertadores, e agora o Flamengo, que estava praticamente o campeonato todo brigando lá em cima e com a mesma pontuação do líder, não chegou a ser líder, mas com a mesma pontuação do líder o tempo todo, no máximo 1 ponto atrás. O Flamengo agora vai perdendo contato e o torcedor do Flamengo, apesar de saber da importância dessa vitória contra o Ceará, o torcedor do Flamengo sabe que as chances diminuíram muito de título. E aí a gente tem essa situação, né? O Rui Vitória, treinador aí, o desafeto declarado do Jorge Jesus, ele passando a seguir o Flamengo. Lembrando, ele segue apenas
21 perfis no Instagram e ele seguiu o Flamengo, e um dos poucos times que ele segue é o Al Nassr, onde ele treinou e foi campeão na temporada 2019, foi campeão lá saudita, e passou a seguir o Flamengo também. Por que um desafeto do Jorge Jesus seguiria o ex-time do Mister? Será que ele sabe alguma coisa? Será que ele já foi procurado? Houve uma sondagem e ele achou interessante seguir o Flamengo? É estranho, é no mínimo curioso, né? A gente publicou aí nas redes ontem à noite a questão aí do Rui Vitória seguindo o Flamengo, passando a seguir o Flamengo. Inclusive alguns portais como Bola VIP publicaram: Ceni está na corda bamba, treinador português começa a seguir o Flamengo na web e agita a nação. Realmente agitou, muita gente comentando no nosso Instagram, foram muitos comentários, muitos inclusive pedindo a vinda do Rui Vitória. Agora, a gente aqui vai ser bem ponderado, a gente vai passar algumas coisas aí interessantes. Primeiro, tá? Números do Rui Vitória superam os do Jorge Jesus quase em tudo, tá? A única coisa o Jorge Jesus leva vantagem na Liga dos Campeões, ele chegou mais longe. E a gente tem aí algumas situações interessantes, tá? Os dois aí, o Rui Vitória é conhecido por vencer sempre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não consegue vencer o Rui Vitória. E aí a gente tem algumas coisas para estar passando para vocês, como por exemplo, olha só, ele foi contratado, né, pelo Benfica, quando o Jorge Jesus cruzou a rua, atravessou a rua e foi para o Sporting. O Benfica contratou o Rui Vitória. Em poucos dias, o Rui Vitória, isso foi em junho, 15 de junho, dia do meu aniversário, 15 de junho de 2015, o Rui Vitória foi para o Benfica, que era o atual campeão, né? Eles anunciaram então o Rui Vitória, e logo no primeiro momento que ele chega, ele tem um jogo dificílimo, já um derby, né? Um clássico contra o Sporting, que já estava com o Jorge Jesus. Aí Benfica, com o recém-chegado Rui Vitória contra o Jorge Jesus, valendo a Supertaça, né? Supertaça de Portugal. E aí, nesse jogo, o Jorge Jesus, pelo Sporting, perde para o Benfica e o Rui Vitória já é campeão de cara. E aí já começam os primeiros bate-bocas através de coletivas. E Jorge Jesus fala algumas coisas do Rui Vitória, e aí surge o primeiro apelido que o Rui Vitória dá para o Jorge Jesus, de mau colega. E o Jorge Jesus deu uma resposta na coletiva seguinte: mau colega? Eu, como não o considero treinador, não posso ser mau colega. E aí começam, né? O Jorge Jesus fala: tirei-o da toca, que é o que ele queria, ou seja, o deixei famoso, tirei ele da toca, que é o que ele queria. Vamos ver se a Ferrari aguenta. Quando você conduz uma Ferrari, tem que ter andamento, tem que dar sequência e tudo mais. E aí o Jorge Jesus, inclusive, manteve sempre essas coisas de um alfinetar o outro, e o Rui Vitória sempre foi um cara que deu muito trabalho ao Jorge Jesus, tá? E aí vale a gente estar falando aqui dos títulos do Rui Vitória, antes da gente falar também das coisas ruins, né? Ele ganhou a segunda liga, né? A Série B com o Fátima em 2008 e 2009. Com o Vitória, ele ganhou a Taça de Portugal 2013, né? Eu não vou falar o ano / 2012, 13, vou falar sempre o ano que termina. Com o Benfica, ele ganhou o Campeonato Português 2016, 2017 e 2019, o Rui Vitória. Ganhou também a Taça de Portugal 2017, Taça da Liga 2016 e Supertaça Cândido de Oliveira em 2017. Pelo Al Nassr, né, que é o último clube dele, ele foi campeão saudita 2019, considerado o melhor treinador português em 2016 e 2017. A gente falou as coisas boas, agora a gente fala as coisas estranhas, né? A torcida
do Benfica reclama muito do Rui Vitória, tá? Isso aqui, inclusive, matérias publicadas por ESPN e tudo mais. A gente tem aqui o pessoal explicando, tá, o porquê, apesar das vitórias e tal, os torcedores estavam insatisfeitos. Eles apelidaram, inclusive, né, os torcedores do Benfica apelidaram o Rui Vitória de professor de educação física, né, como se ele não fosse nem treinador. Eu vou falar para vocês aqui, ó, oscilação da equipe do Benfica com ele e tudo mais, os blogueiros no caso publicando, jogadores não trocam passes, erram muito passe e tudo mais, e aí vários benfiquistas de maneira bastante pejorativa dizem que Rui Vitória não é técnico de futebol, mas apenas um professor de ginástica. E o comentário pode ser pesado, porém acaba sendo ao mesmo tempo uma crítica à falta de padrão de jogo do time. E essa pobreza tática passa claramente pelo técnico. A partir daí o desmanche do time não pôde mais servir como muletas para os desempenhos ruins. E aí se fala da pré-temporada, as pausas para a data da FIFA deveriam ter sido aliadas do plantel na questão do entrosamento, deveriam, e não funcionou. Ele não teve algumas campanhas muito boas, inclusive foi eliminado da Champions League com 0 pontos, né? E aí isso gerou uma série de críticas, e o Jorge Jesus já falava, né, para ele que ele não podia ser mau colega, que nem técnico ele era, e os torcedores do Benfica, no momento que o Rui Vitória começou a cair, né, a ter uma derrocada, começaram a dizer a mesma coisa, que ele não era treinador, que ele era professor de educação física. E é isso, gente. É uma situação que todos os técnicos, em algum momento, eles podem oscilar, eles podem começar, o trabalho deles pode começar a cair, mas o Rui Vitória teve seus momentos bons e também os seus momentos ruins. Com relação ao Jorge Jesus, que a gente também está querendo falar aqui com vocês, saiu a situação na ESPN que o Jesus ensinou a perseguição por resultados no Benfica e manda recado aos críticos: nem eu estou contente, essa equipe pode jogar muito mais. Ele fala o seguinte: estive mais de 2 anos fora e sabia que em Portugal há uma comunicação com especulação. É outro jogo fora do jogo, com a intenção de desvalorizar treinadores, jogadores e presidentes. Sei que politicamente essa comunicação existe, estava destreinado disto, no caso, já estava acostumado a falar só de futebol, estive 2 anos falando só de futebol. Não estava acostumado a essa especulação e perseguição com o intuito de desvalorizar. Em Portugal, ouço advogados e arquitetos, sem tirar o valor dessas profissões, falando de futebol, mas isso cabe na cabeça de alguém. Não tenho que responder a essas pessoas, o que tenho é que responder aos torcedores do Benfica ganhando jogos, e assim vai, tá? E aí a gente viu uma matéria que saiu no Globo falando sobre que o Jorge Jesus nesse momento não pensa em voltar ao Flamengo, que uma das situações que pode fazer ele voltar ao Brasil seria a seleção brasileira e tudo mais. Ele realmente dá a entender, apesar de que ele fala muito do Flamengo, que ele gosta de explicar que ele tem moral lá no Benfica, que ele deve continuar. A gente continua aí com o Rogério Ceni também aqui, apenas as especulações estão acontecendo e a gente está vendo o que está acontecendo aí com relação ao Flamengo, né? O Flamengo é o time da Série A que mais sofreu gols em erros individuais na temporada, né? Já foram 10 gols com falhas individuais dos jogadores. Então, além do problema sistema defensivo, a gente tem as falhas individuais que estão atrapalhando muito. A Raíssa publicou aqui na Goal uma matéria falando o seguinte, que o Flamengo cobra a evolução de Rogério Ceni e que jogadores acreditem no título, tá? Pois tem que acreditar, Eu sinceramente, só pra gente fechar esse assunto todo envolvendo Rui Vitória, Jorge Jesus, se o Flamengo tá atrás, né? Enquanto isso eu vou abrindo aqui um presente que chegou.
Se o Flamengo está atrás, já mostro para vocês, dessa situação aí, de um novo treinador para a próxima temporada 2021, que ainda não começou, eu acho que isso tem que ser conduzido com cuidado. Afinal de contas, apesar de eu não estar aprovando o trabalho do Rogério nesse momento, esperava muito mais. Eu esperava, inclusive, apesar do Bruno Henrique defender que a intensidade fosse maior, que ele não desse 6 períodos de folga, né, como foi no dia 30 à tarde, 31, primeiro, e depois só volta no dia 2 à tarde. Então foram 6 períodos. Eu acho que um time que quer brigar por título tem que ter mais treino, né? Um treinador como o Jorge Jesus não deixaria isso acontecer. Mas é isso. O Flamengo aí, segundo a avaliação interna que a Raíssa publicou, é que o trabalho do Rogério Ceni está aquém do que deveria, tá? Então já falei para vocês, algumas pessoas da direção pensam dessa forma, outras não. Algumas outras pensam que o trabalho tá bom e que o resultado vai chegar. Mas essas pessoas que a Raíssa está falando, falam isso, que o trabalho está aquém do que deveria, com semanas livres para treinar e apenas uma competição pela frente. O departamento de futebol ainda não identificou o que falta para a equipe engrenar. A situação é frustrante até o momento, uma vez que o Rogério Ceni chegou ao clube com aval de todas as alas políticas da diretoria, diferente de Domenech, que tinha mais a simpatia de Marcos Braz. Passar para vocês aqui também que, segundo o PVC, né, o Flamengo caiu muito, tá, no ranking, o ranking do PVC, né, e após a derrota do Fluminense, o Flamengo caiu muito. E aí no ranking dele dos clubes do Brasil aí, no momento, Palmeiras em primeiro, Grêmio em segundo, Internacional em terceiro, São Paulo em quarto, mesmo liderando, Santos em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Flamengo em sétimo, Fluminense em oitavo, Corinthians em nono e Atlético Paranaense em décimo. É isso aí. O que vai fazer? O Flamengo fez por onde, né? O Flamengo fez por onde estar nessa situação, infelizmente. Vai discordar? Não tem como discordar. O Flamengo tá bem? Não tá bem. Não tem jeito. E desse jeito que a gente também termina falando que o Flamengo tem o pior aproveitamento em casa no Brasileiro nos últimos 5 anos. O pior, tá? Enquanto o ano passado foi o melhor, esse ano, né, nessa temporada, a gente está à frente apenas de 2015, quando a equipe perdeu 8 vezes em casa. É uma tristeza, são números aí assustadores. E eu vou deixar aqui o meu comentário final com relação a essa questão de Rui Vitória e Jorge Jesus. Eu acho que o fato dele ter seguido o Flamengo, com certeza o Jorge Jesus vai ver e vai ficar meio incomodado, até porque tem toda essa situação de desafeto um do outro e tal, um alfinetar o outro. Com certeza o Jorge Jesus vai falar: opa, tá de olho na minha mina ali, cara? Que isso? Complicado. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Tava difícil de abrir, mas eu vou mostrar pra vocês o presente que eu recebi, que a gente vai fazer um sorteio com um dos quadros que eu recebi aqui. Vocês vão gostar, hein? Então eu recebi 2 quadros, né? Um eu vou sortear, muito legal, com o time campeão da Libertadores 2019, né? Com todas as informações. Olha aqui, eu abri aqui para mostrar para vocês. Aquele ali eu vou sortear. É isso, arte no quadro, tá? Arte underline no underline quadro, tá? Eles têm vários tipos de quadros do Flamengo, tá? Vocês podem ir lá dar uma acompanhada no Instagram e eu vou estar sorteando, né, e marcando eles para vocês seguirem também. Muito legal. Vem com os jogos do Flamengo, com a campanha do Flamengo, vem com as reservas, os titulares com o autógrafo aqui, tá? Muito bacana esse quadro do Mengão, campeão da Libertadores. Vem inclusive com o Match Day ali também, né? Flamengo 2, River Plate 1, Estádio Monumental de Lima, no Peru. Gabriel aos 89 e 92. Sensacional. Muito obrigado aí ao Arte no Quadro, e a gente vai estar fazendo um sorteio em breve junto com ele, com outros produtos do Flamengo. Então fique ligado no nosso Instagram, @paparazzo_rubro-negro. Eu peço a você que está aqui, que gostou do nosso conteúdo, gostou, curtiu, achou legal, se inscreve aí então, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. É muito importante a sua inscrição para uma mídia independente, então eu te peço humildemente
se inscreve aí, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e também não deixe de utilizar o cupom PAPA para suas compras, né, para adquirir os seus mantos, seus produtos do Flamengo na loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Cupom PAPA, 5% de desconto para você nos produtos do Mengão nas lojas online. Eu aqui desejo a vocês um excelente final de semana, tudo de bom. Lembrando que no nosso comentário fixado tem o nosso aplicativo do Paparazzo Rubro Negro para iOS e Android, também o link do nosso clube de membros e clube VIP. Clube de membros tem sorteio no meio do mês, clube VIP tem outros sorteios e tem também a situação que após 3 ou 6 meses, depende do período também que a gente consegue isso, mas todos os assinantes do clube VIP estão ganhando os seus mantos autografados. A gente consegue os mantos autografados para o pessoal do clube VIP. Então participe, faça parte do nosso clube. Tamo junto, muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!